Olá pessoal, como é que foi o domingo de vocês? Está tudo tranquilo? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, tá? Que o domingo esteja sendo ótimo, maravilhoso. Domingo em família, né? Domingo é o dia de descansar, o dia de se preparar até para segunda-feira de trabalho, né? Gente, um amigo, mandou um vídeo e disse assim: Evandro, você já assistiu esse vídeo aqui, essa profecia? E aí, rapaz, a pessoa que está passando essa profecia é um pastor muito conhecido, conhecido até por suas profecias, inclusive, que fracassaram, né? E é sobre essa profecia, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, agora mesmo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, tá bom? Fique à vontade aí para assistir os vídeos que eu já trouxe aqui. Eu estou aqui com a minha colinha, né? Anotei aqui os pontos. Esta letra maravilhosa, credo. E é isso aí, nós vamos conversar sobre a profecia do pastor Ezequiel Silva. Ele que é muito conhecido por suas profecias, inclusive, eu acredito que a mais conhecida foi no dia 30 de março. Ele profetizou sobre a vinda do cavaleiro, do cavalo amarelo, e depois ele criou aí tudo o que era preciso ser feito para que essa profecia não se cumprisse, para que houvesse o grande livramento, e como ele mesmo diz, aconteceu o grande livramento, né? Tudo isso aí foi uma invenção, uma desculpa, porque não deu certo, não colou essa profecia. Hoje nós vamos falar sobre essa profecia. Rapaz, isso é muito sério, tá? As coisas que ele falou, que Deus mostrou para ele, são coisas muito assustadoras mesmo. Se acontecer de fato, como ele disse, preste atenção, eu estou fazendo um compromisso aqui, diante de vocês, como testemunhas. Eu, Evandro Ferreira, volto aqui, gravo um vídeo e digo: rapaz, o pastor Ezequias acertou. Acertou, realmente foi Deus que mostrou para ele. Mas, se até dezembro deste ano, de 2023, não acontecer nada disso, bom, o que resta a não ser gravar um vídeo dizendo: vocês lembram o que ele falou e não aconteceu? Mas vamos lá, deixar de enrolação aqui, já vou falar para vocês o que ele disse, tá? Isso aqui é a piranha que minha esposa usa para prender o cabelo, vocês estão usando aqui, não é minha, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro ele disse que estava orando na madrugada, né? Como de costume, ele estava orando na madrugada. E aí Deus começou a revelar para ele, mostrar para ele acontecimentos. Gente, Deus quando mostra que uma coisa vai acontecer, ela vai acontecer, tá? É inevitável. Então vamos lá. Primeiro ele diz o seguinte: ele estava orando e Deus mostrou 3 caixões no plenário. Foi muito específico. 3 caixões no plenário, tá? Então ele numerou aí quantas pessoas irão descer a cova, né, a sepultura. 3, e o local será no plenário. Então é alguém no plenário, alguém muito conhecido, uma autoridade. No caso 3 iriam descer a cova, né? E no caso já estão com o pé na cova, né? Para esse ano, tá? Ele foi muito claro, este ano, 2023. Então, se foi Deus que mostrou, 3 pessoas do plenário irão, então, descer a sepultura este ano, 2023. Ele disse assim também: 2023, esse ano, vai ser um ano de guerra, difícil e complicado. Então, é bom saber que 2023 vai ser um ano de guerra, difícil e complicado. É bom que é para a gente se preparar até, né? Até porque 2022 não foi um ano de guerra, 2022 não foi um ano difícil, não foi um ano nada complicado, né? Nada complicado. 2022 foi super leve. 2021 também não rolou nada de grave, 2020 da mesma forma, 19, 18 e assim por diante. Só agora em 2023 vai ser um ano de guerra, vai ser um ano difícil, um ano complicado, né? Essa profecia, ela é realmente uma profecia. Porque até então não tínhamos ou não tivemos um ano de guerra difícil e complicado. Então já começa aqui essa profecia. 2023 vai ser um ano muito complicado, como se 2022 tivesse sido um ano fácil, né, pastor? 2022 foi um ano tranquilo, um ano de paz, não teve guerra, não foi difícil, não foi complicado. Então vocês já vão vendo aí, né? E ele disse assim: mas quem tem Deus não será abandonado. É outra novidade. Eu não sei por que o povo precisa, olha só, parece que o povo evangélico, o povo cristão, precisa que alguém tenha um sonho, precisa que alguém apareça dizendo: Deus me mostrou, me levou ao céu, ao inferno. Precisa disso. Está muito carente de profecias. Se nós temos a Bíblia, gente. A Escritura tem diversas
promessas de que Deus cuida do seu povo, de que Deus está com o seu povo, de que mesmo Deus não livrando o povo de passar por períodos difíceis, ele passa junto com o seu povo. Mas o povo ainda assim precisa que alguém diga assim: eu sonhei, Deus me mostrou, eu fui arrebatado ao céu, ao inferno. Aí é que eles acreditam que Deus está com eles. Porque na Bíblia eles não acreditam. Porque se acreditassem no que está na Escritura, não viveriam correndo atrás de profetas, atrás de profetisas, atrás de apóstolos, atrás de sonhos, de visões, de revelações e de arrebatamentos. Tá? Então, o povo cristão evangélico hoje não se baseia, a maioria, tá? A maioria não se baseia, não usa como fundamentação para suas decisões ou para se acalmar ou não usa a Escritura, usa as profetadas. A comunidade cristã, na sua maioria, não tem a Bíblia como a sua fonte de conhecimento, mas as profetadas, as profecias, as visões, as revelações, os seus profetas. O povo cristão, tá? Quando eu digo povo cristão, não estou dizendo todos, mas a maioria, eles têm hoje seus profetas, os seus homens de Deus, os seus representantes diante de Deus. Tá? Coisa que nós não precisamos de nenhum homem, de nenhuma mulher para me representar diante de Deus. Cristo me deu o direito, ele conquistou para nós o direito de ter um livre acesso para com Deus, sem precisar que nenhum apóstolo, nem um pastor, nem um homem, nem uma mulher seja meu intercessor diante de Deus. Tá? Mas hoje em dia, o povo quer isso aí. Estão buscando seus líderes, seus profetas, seus mestres e encontram, tá? Encontram esse povo para ficar iludindo eles. E ele disse mais assim, olha só, ainda falando sobre os 3 caixões no plenário, ele disse assim, no meio dos 3, tá? Ou seja, vamos dizer assim que seja no caixão do meio, tá? Especificamente em cima de um desses caixões, ele disse que tinha uma bandeira do Brasil e tinha sobre ela, além da bandeira, tinha o brasão e a faixa que é colocado no presidente, tá? Nem vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? Mas tinha lá a faixa presidencial sobre este caixão, junto com a bandeira do Brasil. Ou seja, quem é o presidente em exercício? Aliás, quem foi o presidente eleito? Né? Ou quem foi eleito a presidente? Exatamente. Nós temos como presidente o homem mais justo da história da humanidade. Nós temos como presidente o homem que só perde para Jesus Cristo. O homem que é justo. Isso eu estou falando segundo palavras dele, né? Aqui no Brasil ninguém é tão justo quanto ele. Ele é a alma mais justa. Então, estou falando sobre isso. Nós temos na presidência o garotão. Um garotão. Eu não vou falar o nome dele aqui porque de repente pode ser, o YouTube pode entender errado esse vídeo e acabar me punindo por isso. Mas você sabe quem é o presidente, não é? Que foi escolhido de forma democrática pela maioria através dos votos. Então ele é o presidente. Mas infelizmente para ele, esse ano é o último ano de vida dele, pelo que o pastor disse, tá? Porque ele viu no meio dos 3 caixões, em particular no caixão do meio, a bandeira do Brasil e a faixa presidencial sobre ela. Então, para bom entendedor, minha palavra basta. O que ele profetizou aí foi a morte, não é, do presidente eleito. Isso segundo a profecia do pastor Ezequiel. Gente, é claro que eu não desejo isso. Eu não desejo a morte do presidente. Não desejo nada de ruim para ele, embora eu discorde dele como presidente, embora eu já falei várias vezes, não tenho orgulho algum em tê-lo como presidente, mas eu respeito a decisão da maioria, eu respeito a democracia, eu não vou atacar, não vou quebrar nada. Foi escolhido ele como presidente? Meu irmão, ele é o presidente, então pronto, nós vamos respeitar aí, vamos de fato sermos democráticos. Olha só, eu não desejo isso, tá? Eu não desejo isso. Mas o profeta, né, Ezequiel disse que vai acontecer. E ele disse mais o seguinte, agora preste atenção, ele falou, vigie, guarde dinheiro, água e alimento. Vigia, povo, guarde dinheiro, né, alimento e água. Ou seja, nós vamos viver tempos de crise financeira, uma grande novidade, né? Porque nós ainda não vivemos uma crise financeira. Nós estamos longe de uma crise financeira no nosso país,
no mundo, não há isso ainda, né? Nós vamos ter uma crise de alimentos e de água, ou seja, vamos ter fome aí, vamos passar por um período de fome, que também já não há, não é? Ainda não há um período de fome, e por uma escassez de água, meu amigo. Ou seja, vai faltar dinheiro, vai faltar alimento e vai faltar água. E por isso nós devemos nos preparar, criar um estoque aí de comida, de água e de dinheiro, né? Bom, alimento, com muita luta, eu acho que a gente até consegue estocar em algum lugar debaixo do chão. Água, dá para encher algumas caixas d'água aí. Agora, dinheiro tá difícil mesmo. Tá difícil estocar dinheiro. Tá muito difícil, tá? E ele disse o seguinte, vai faltar combustível também, né? E usinas serão explodidas. Então, ele profetiza aí um cenário de guerra. Um cenário de guerra no nosso país, tá? Vai faltar combustível, ou seja, nós vamos voltar a nos exercitar caminhando, andando, indo para o trabalho a pé, porque vai faltar combustível. Nós estamos ficando muito sedentários, né? Obviamente, só de moto, carro, bicicleta, avião, ônibus, trem, etc. Então vamos voltar a caminhar de pé. Vai faltar combustível aí, o que ele diz. Usinas serão explodidas. E aí ele fecha, porque é o que dá a entender, né? O que gera toda essa crise no Brasil, particularmente, ele diz que virá ataque de outros países. Ele até disse, o exército, a polícia, devem fortalecer mais a vigilância nas fronteiras do nosso país, porque nosso país, o Brasil, será invadido por outras potências, não por outras potências, né, mas por potências, será invadido por nações, por exércitos inimigos que irão invadir o nosso país. Agora eu quero analisar o seguinte. Ele disse que vai acontecer, que o Brasil vai ser invadido. Se Deus mostrou para ele o Brasil sendo invadido, significa que é inútil fortalecer a vigilância nas fronteiras, não é? Então você tem dentro da profecia ele se contradizendo, porque ele diz, vai acontecer, países vão invadir. Se Deus mostrou o país sendo invadido, fortalecer as fronteiras não impedirá essa invasão. Não impedirá essa invasão. Tá? Se Deus mostrou dizendo que vai faltar combustível, é difícil. Como é que a gente vai estocar combustível? Não tem combustível para estocar. Agora eu dou um conselho realmente para vocês. Isso aqui não é profecia, não. Vou falar daqui a pouco. Vamos lá. Os países vão invadir o Brasil e tudo mais, vai ter guerra, o Brasil vai ser invadido, vai gerar uma crise, e aí nós estamos diante de praticamente uma guerra no nosso país. Essa foi a profecia. Agora eu vou dizer para você por que não é preciso uma profecia sobre isso. Quando nós analisamos o cenário político, o cenário financeiro do nosso país, nós já estamos passando por uma crise política, por uma crise financeira, já tem no país fome, miséria, já existe, gente, já existe. Já existe essa crise no nosso país, isso não é novidade, não é o que vai acontecer, pode se intensificar, tá? E para que você saiba que isso vai acontecer, você não precisa de Deus falar para você. Preste atenção, tá? Preste atenção. Eu não estou aqui falando nenhuma heresia. Quando eu digo não precisa Deus mostrar isso, não é que nós deixamos de ser guiados por Deus. Mas não precisa porque basta você analisar o cenário que nós vivemos. Basta você analisar como anda a questão, o setor financeiro ou o comércio no nosso país. Basta você analisar como anda o desemprego, a crise econômica, financeira, não é? Política, você está vendo toda essa guerra, principalmente fortalecida, como foi depois do que houve lá em Brasília, aquela invasão ridícula, vergonhosa, que agora estão sendo punidos e querem dar uma de vítimas. Né? Querem ser tratados como cidadãos de bem, vocês que foram lá invadir e agir com baderna, né? Vocês querem agir como se fossem bons moços. Se vocês não quisessem estar aí, era só não ter invadido Brasília, tá? Era só não ter cometido um crime. Simples, tá? Então, quando você analisa a situação do nosso país, não é preciso ser nenhum adivinho, nenhum mágico, nenhum profeta, não é preciso Deus me arrebatar e me mostrar absolutamente nada além do que já estou vendo, que o nosso país caminha para o caos maior.
caminha para uma situação muito, muito delicada e possivelmente um cenário de guerra civil no nosso país. É só você analisar. Não sei em que mundo você vive, não sei se você já saiu um pouco das redes sociais, se você conseguiu se desligar do metaverso, se você consegue enxergar a realidade, é esse o cenário em que nós vivemos. Tá? Mas o que há de confortável, o que há de conforto nesta profecia do pastor Ezequiel é que Deus ele nos guarda. E quando digo assim, Deus nos guarda, não significa necessariamente que ele nos guarda de passar por problemas ou por tribulações. Não. Mas ele nos guarda mesmo passando por elas. Nos dá força, nos ajuda a enfrentá-las e, se preciso for sermos levados até a sepultura, ele nos faz ir com confiança, com coragem e com fé descansando nele. Isso é o que nos traz conforto. Não é de sabermos que não enfrentaremos dificuldade. Quem faz isso está iludindo você. Mas de saber que em meio à dificuldade nós não fomos abandonados e que mesmo a situação saindo do nosso controle, ela continua seguindo no controle de Deus, que faz todas as coisas de acordo com a vontade dele, com o propósito dele, com o querer dele, e não conforme os nossos desejos e os nossos mimos, não é? De acordo com o que nós queremos ou esperamos, mas tudo conforme o que ele quer. Então fica aí registrado esta profecia do pastor Ezequiel, mais uma, não é? E se em 2023 essas coisas não acontecerem, o que eu acho difícil que vai acontecer é só os 3 caixões, né? Isso é o que me surpreenderia se acontecer. Agora, fome, faltar combustível, isso aí é só você analisar como é que tá. Dinheiro, isso é só analisar. Agora, realmente, vamos lá, vamos ver se este roteiro aqui acontecer mesmo, tá? Aí eu volto aqui e gravo um vídeo dizendo assim, isso é se eu não morrer até lá, não é? Porque quem duvida de profeta sabe lá. E se eu morrer não foi porque eu duvidei dessa profecia, simplesmente porque, como diz Eclesiastes, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem mesmo o minuto de daqui a pouco. Todas as coisas estão neste sentido encobertas a nós, mas são reveladas ao próprio Deus, e não reveladas como se alguém mostrasse ou ensinasse ele, mas de forma que ele sabe de todas as coisas, tendo ele mesmo determinado todas elas. É assim que eu acredito. Isso não me assusta, pelo contrário, me conforta saber que Deus está onde sempre esteve, no controle de toda a história da raça humana. Então, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Comenta aí se você acredita, né? E como sempre, se você digitar eu acredito no pastor e tal, não tem nenhum problema. Você tem o direito de acreditar em quem você quiser, de duvidar em quem você quiser, tá bom? Deus abençoe você, tenha um ótimo um ótimo domingo, não é? Confundi. E até o próximo vídeo, vou ficando por aqui, gente, tá bom? Um abração bem forte em todos vocês.